falar em volta de Jesus, cantamos aqui Yeshua, né? O Messias aguardado vem nos buscar e a igreja será arrebatada. Hoje pela manhã eu estava lendo a palavra e li nesse versículo que passa às vezes despercebido, né? João, capítulo de número 20, versículo 7, não precisa abrir não, eu só quero compartilhar um pensamento antes de trazer a palavra. Diz assim: bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E é interessante porque eu estava ouvindo uma meditação a respeito desse versículo, onde faz questão de dizer que os lençóis que estavam sobre Jesus quando ele foi sepultado, estavam jogados, né, ali, jogados ao chão, ao lado, mas o lenço onde estava a cabeça dele estava dobrado à parte. O lenço estava dobrado. E eu achei muito interessante um historiador falando a respeito dos costumes daquela época, relacionados a servos e senhores. E os costumes diziam que quando um servo atendia o seu senhor em um jantar ou em um almoço, trazendo ali a comida, trazendo ali a refeição do seu senhor, esse servo ele não podia ficar, depois que ele trouxesse a refeição, ele não podia ficar à vista do seu senhor, ele tinha que ficar escondido. Seu senhor ele tinha que ter liberdade de comer como ele quisesse. Então, muitas vezes, o senhor levantava da mesa e o servo não sabia se ele tinha terminado ou se ele não tinha terminado a sua refeição. O sinal de que ele tinha terminado a sua refeição era pegar o guardanapo, o lenço e jogar sobre a mesa. Mas se ele não terminou a refeição, simplesmente saiu para alguma coisa e voltaria ainda, o sinal de que ele voltaria para a mesa era o lenço dobrado. Então eu creio que podemos ter muitas interpretações sobre esse versículo, destacar do lenço dobrado. Mas uma delas é que ele não terminou, ele voltará à mesa. Jesus voltará e por isso ele deixa o lenço dobrado. Eu quero que você tenha isso muito no seu coração. Qual é o dia que Jesus voltará? Não sabemos, meu irmão. A Bíblia diz que os últimos dias seriam parecidos com o nosso. Pode ser daqui a alguns dias, pode ser anos, pode ainda demorar ou não, mas a verdade é que o Senhor voltará. E nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, porque será um dia glorioso. Amém, gente? Eu queria compartilhar com vocês, esta manhã, eu vou ler alguns versículos. E depois quero passar ao coração de vocês aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. O primeiro versículo está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, que diz assim: porque a profecia, diga profecia, nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Pedro está dizendo que a verdadeira profecia nunca foi construída por vontade de homens, mas homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá, um outro versículo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem profetiza, o profeta, fala para os homens, com três propósitos: edificar, exortar e consolar. Então entendemos que a profecia, ela tem três propósitos: ela edifica, ela nos exorta e ela nos consola. Agora Provérbios capítulo 28, versículo 18, diz assim: não havendo profecia,
o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Então, Provérbios vai nos trazer a informação de que é necessário haver profecia no nosso meio, porque a falta da profecia, a falta de Deus falar conosco, faz com que nós, pela nossa natureza caída, venhamos a nos corromper. Então, quando há profecia, há uma proteção, que a gente não desvie do caminho, não perca a visão daquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Eu li esses versículos para trazer hoje o entendimento do que, como que nós devemos reagir diante de uma palavra profética. Como que nós devemos nos comportar diante de uma palavra profética. Nós temos que entender que Deus se move com tempos e estações. Deus é um Deus de tempos, Deus é um Deus de estações. E Ele traz moveres sobre a sua igreja. Agora, quando eu falar de igreja, eu não estou falando da Embaixada Church somente, mas estou falando da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra. Então, há estações para um propósito e há estações para outro propósito. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja, aquilo que Deus está instruindo a igreja. Nós vivemos um grande tempo, e não é porque acabou, mas houve um tempo muito especial. Quem conhece ao Senhor, aí algum tempo mais, vai conseguir discernir isto, que foi um tempo de adoração extravagante. Foi um tempo de louvor, foi um tempo em que Deus levantou, e não faz muito tempo, muitos homens e mulheres adoradores, o próprio Hillsong na Austrália, né? Aqui nos Estados Unidos também, lá na Califórnia, em vários lugares do mundo, Deus levantou adoradores, bandas de adoração, e nós vivemos um tempo de muita adoração, de muitos louvores proféticos, de muita adoração ao Senhor. Isto acabou? Não, ainda existe isto, Deus está se movendo. Mas eu quero que você saiba, e eu digo como pastor, que quando, por exemplo, as conferências eram feitas, as pessoas, elas se motivavam muitas vezes a ir para uma conferência de uma igreja, ou de uma denominação, ou de um propósito, dependendo dos adoradores que estariam lá. Vai estar a banda tal, vai estar o Hillsong, vai estar o fulano de tal, vai estar a fulana de tal. Não que essas pessoas adoram o indivíduo, eu entendo, porque aqueles louvores que estavam sendo levantados de alguma maneira tocou a vida daquela pessoa, e era uma forma dela honrar, estar naquele evento, naquela conferência, se aquele adorador estivesse lá. Isso movia muito o coração das pessoas, e ainda move, mas eu quero que você tenha um entendimento aqui muito fino, uma linha muito tênue. Este foi um tempo de uma adoração, isso foi um tempo onde Deus levantou e vai continuar levantando, mas isto marcou muito. Eu lembro, por exemplo, quando nós, há anos atrás, conseguimos levar, eu digo Hillsong porque nós tivemos uma experiência pessoal com eles, quando nós conseguimos levar o Hillsong em Santa Catarina, e eles lá na praia, fizemos um grande evento com o Hillsong, e ali foi um quebrar no mundo espiritual, um romper no mundo espiritual, porque a adoração, ela quebra a feitiçaria, a adoração, ela quebra com o céu de bronze, a adoração faz com que o fluir de Deus possa vir sobre uma região, sobre um lugar, e ali tudo floresce, porque a adoração atrai a presença de Deus, e foi uma experiência tremenda. Eu lembro, por exemplo, quando a pastora Ana Paula Valadão, que está aqui
aqui, colega nossa, com a igreja diante do trono, né? Ela junto com seu irmão e toda a sua família levantaram uma banda chamada Diante do Trono. Muitos de vocês ouviram músicas e nós tivemos a oportunidade, por exemplo, eu e a pastora Adriane, de estar em uma daquelas concentrações quando isso aconteceu lá em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que lá no Rio Grande do Sul era um lugar muito fechado para o evangelho, e nós tivemos ali a oportunidade de subir no palco junto com eles e orar junto com outros pastores, e Deus nos mostrava que aqueles moveres, né, que Deus levou a família Valadão lá em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em vários lugares do Brasil, foi um tempo também de adoração profética, uma adoração que quebrava, que abria os céus da nação para um avivamento. Estão entendendo o que eu estou falando? Este foi um tempo. Deus sempre vai usar a adoração, não é que acabou, mas foi um tempo. Deus é um Deus de tempos e de estações. Se hoje o Diante do Trono quiser fazer aquilo novamente, vai fazer por vontade deles, mas não é uma direção. A direção foi para aquele tempo. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que sucede a adoração. Qual é o tempo que sucede a adoração? O tempo profético. Sempre que Deus quer mover algo sobre a terra, Ele, em primeiro lugar, levanta um tempo de adoração e santificação. Depois vem o tempo profético. É quando Deus levanta profetas, que vão dizer assim: diz o Senhor, ouve, ó Estados Unidos da América, Deus fará isto e isto. É quando Deus levanta profeta para dizer: assim diz o Senhor, Europa, Deus fará assim, assim, assim. Assim diz o Senhor, ou para uma região, ou para uma nação, ou para uma cidade, ou para uma família, ou para uma pessoa. É um tempo profético. A profecia antecede o mover sobrenatural de Deus sobre uma geografia. Então nós estamos vivendo agora exatamente o tempo profético, e por isso você vai ouvir e ver nas conferências, isso não é uma coincidência, isto é um mover, é um Espírito de Deus se movendo, que hoje Deus tem levantado profetas, e as conferências têm sido conferências proféticas. Talvez você não prestou atenção nisso, mas as grandes conferências das denominações no mundo inteiro têm sido conferências proféticas. Hoje Deus não está levantando mestres para ensinar, Deus não está usando somente pastores para pastorear, mas Deus está levantando profetas para profetizar sobre a igreja. E aí, quando nós ouvimos que vai ter uma conferência e dá vontade de ir, quem é que vai estar na conferência? Vai estar o profeta tal, vai estar o profeta tal. Não é que nós corremos atrás de profecia, mas hoje é o tempo profético. Estão entendendo o que eu estou falando? É um tempo profético. Hoje atrai mais as pessoas, até mesmo qual é o profeta que vai estar ministrando, do que qual é a banda que vai estar tocando, o adorador que vai estar cantando. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu estou fazendo uma constatação espiritual, e não está errado ser assim, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu, e este é um tempo profético. Por isso Deus está levantando tantos homens e mulheres que estão se movendo no espírito profético, na unção profética. Amém? Então, diante desse momento que nós estamos vivendo, porque a profecia sempre antecede acontecimentos grandes, a profecia ela sempre vem antecedendo algo que Deus vai fazer, porque Deus não faz nada sobre a terra, e está na palavra, sem antes falar aos seus profetas. Como que nós devemos nos comportar no momento deste profético? Como que nós devemos estar diante de uma palavra profética? Sabemos que não havendo profecias o povo se corrompe, sabemos que nós estamos diante de um mover profético, de um tempo profético da igreja sobre a terra, que antecede o mover de Deus que vai acontecer. É óbvio que o inimigo também
tentará levantar falsos profetas. E nós precisamos ter discernimento, ser uma igreja sadia, sermos pessoas inteligentes e que têm sensibilidade ao mover espiritual de Deus. Mateus, lá em Mateus no capítulo 7, versículo 15, a palavra já nos falava: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: vai vir um mover profético, ninguém vai poder impedir. Deus vai levantar profetas, mas nesse tempo, tenham cuidado com os falsos profetas. Tenham cuidado, porque o inimigo vai tentar infiltrar falsos profetas, que vão estar vestidos como profetas, vão falar como profetas, mas não são profetas, são lobos em pele de cordeiro. E como é que a gente, e já deixa a dica, como é que a gente descobre isto? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos conhecerei a árvore. Não adianta falar a palavra, não adianta ser cheio do poder, não adianta, como é que é o casamento desse cara? Como é que é a vida desta mulher como esposa, seja ela profetisa ou ele profeta? Como são os filhos dele? Como que é o caráter dele? Quais são os frutos que ele tem deixado? Qual é o rastro que ele tem deixado de bênção ou de destruição? A gente conhece a árvore pelos frutos. Pode ser lindo, pode ser um grande pregador, mas se a sua vida não tiver frutos, levante uma antena aí, levante uma dúvida. É uma das maneiras da gente conhecer um falso profeta. Jeremias 23, versículo 16 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor. Então Jeremias, ele sofreu na pele. Jeremias é chamado o profeta sofredor, ou o profeta chorão, né? Alguns falam assim, porque ele sofreu na pele o que é viver em um tempo aonde se multiplica falsos profetas, aonde os profetas profetizavam o que as pessoas queriam ouvir, onde os profetas profetizavam para que as pessoas se sentissem bem com o seu pecado, aonde os profetas subiam e em nome do Senhor falavam aquilo que o coração do povo queria ouvir, o que os governantes queriam ouvir, e de forma nenhuma eles confrontavam o pecado. Mas quando Jeremias abria a boca para falar o que Deus queria, muitas vezes bofeteavam a boca dele, batiam na boca dele. E aí ele diz isso: olha, tenham cuidado, não dê ouvidos à palavra de profetas que ensinam vaidades. Ensinam vaidades. Tudo você pode, é o amor, as coisas que são pecado já não são bem assim. O importante é você amar a Deus. O amor pode de todas as maneiras. 2 Timóteo 4:3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Está falando para a igreja. Haverá um tempo em que não vão suportar a doutrina, não vão suportar ser confrontados a uma vida fora da promiscuidade, a uma vida fora da mentira, a uma vida de santidade, a uma vida de temer ao Senhor, a uma vida de ser marido de uma só mulher, de ser esposa de um só homem,
de ser pai dos seus filhos, não vão suportar essa mensagem. De homem ser homem, mulher ser mulher, não vão suportar essa mensagem. Não vão suportar essa mensagem de não enganar os outros, de dar a outra face, de caminhar mais uma milha, se necessário for. Não vão se agradar dessa mensagem. E que vão fazer então? Vão juntar para si mestres, que ensine segundo o pecado da sua carne. Profetas vão se levantar nesse tempo dizendo assim: diz o Senhor, pode largar o seu marido, porque o mais importante é ter o coração em Deus. Profetas vão se levantar e dizer: pode largar a sua mulher, porque quando você casou com ela, você foi enganado. Profetas vão se levantar: esqueça os seus filhos. Profetas vão se levantar e dizer: não tem nada a ver, não tem problema. O importante é você dizimar, mesmo que for roubado o dinheiro. Profetas vão se levantar para falar coisas que vão agradar o coração do homem e vão se parecer com piedade. Apesar de contas, o que vale é o amor. Não importa se é o amor de um homem contra o homem, ou uma mulher contra a mulher, o amor está acima de tudo. E vai parecer que faz sentido, mas é para comichão da nossa carne, os nossos ouvidos. Esse é o tempo em que Deus levantará verdadeiros profetas, mas também o diabo levantará falsos profetas. Mas por que esse tempo, pastor? Porque é um tempo profético, é um tempo de destino, é um tempo em que os verdadeiros profetas vão dar destino à igreja, e a igreja vai ser santa, e a Bíblia diz que o sujo vai se sujar mais, e o santo vai se santificar mais, e Deus vai levantar um avivamento no nosso meio. Não um movimento, um avivamento, porque avivamento leva o povo à santidade, avivamento leva o povo a voltar à palavra, avivamento faz as pessoas terem fome de Deus. Como julgar então? Diante de uma palavra profética, diante de um pastor que eu até considerava, e de repente ele está falando algumas coisas que não está, sei lá, parece que está diferente. Eu não quero julgar as pessoas, eu não quero julgar, mas a Bíblia diz sim, que nós devemos julgar a profecia. 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de se viver. Como é que eu julgo uma profecia? Primeiro, se ela está alinhada com as Escrituras. Tem ministros se levantando hoje dizendo que a Bíblia precisa ser reeditada, que a Bíblia precisa ser adaptada aos novos tempos. Não, meu irmão, a palavra é imutável. O que era pecado há 10.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, é pecado hoje. O que era errado lá atrás, continua sendo errado hoje. O que é certo, continua sendo certo hoje. Porque toda a Escritura, qual parte da Escritura? Tem gente hoje que está segurando parte da Escritura que me agrada, essa eu creio, essa parte não, essa parte não me agrada, então essa não é para mim, não é de Deus. A Bíblia diz que toda, diga toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal e corrigir os erros, e ensinar ao homem a forma certa de viver. Pode ser o profeta que for, pode ser a convenção que for, e digo para vocês, sou pastor de vocês aqui, responsável por vocês, oro por vocês. Se um dia subir nesse púlpito alguém aqui, até mesmo convidado por mim, que eu conhecia, que sempre foi bênção, porque não quer dizer que foi bênção ontem, que vai ser bênção hoje. Infelizmente as coisas estão difíceis, a gente tem que estar orando, mas se alguém subir aqui para falar algo que estiver contra as Escrituras, eu quero pedir algo para você: não receba. Eu vou fazer minha parte.
Já tirei o microfone da boca de pastor. Acreditem, já fiz isso. Eu sou meio louco. Eu já subi e tirei o microfone da boca de um pastor. Porque começou a falar coisas que não estavam de acordo com as Escrituras, mas segundo a sua vaidade pessoal. Se der para fazer isso, eu faço. De novo. Se não der, meu irmão, eu quero te pedir, guarda o teu coração. Depois eu dou um jeito nele e nunca mais volta. A segunda coisa que a gente deve saber é para alinhar uma profecia, porque às vezes a profecia ela é dura mesmo, a gente só não está agradando dela, mas ela está de acordo com a palavra. A segunda coisa é se ela está alinhada com o caráter de Cristo. Isso que eu estou ouvindo está alinhado com o caráter de Cristo? Como é que está alinhado com o caráter de Cristo? A forma certa é, se Cristo estivesse fazendo, Ele faria assim? Se Jesus estivesse tomando a posição, Ele tomaria essa posição? Se Jesus estivesse dando um conselho, Ele daria este conselho? Se Ele não daria, é porque não está alinhado com o caráter de Cristo. Sabe quando você ouve algo de alguém por fofoca, ou por qualquer outro motivo, e aquilo não bate com o que você conhece daquela pessoa? Sabe quando alguém te fala algo de alguém, e aí você diz, não, parei, porque tem alguma coisa errada. Eu conheço essa pessoa, ela não faria isto, ela não tomaria essa decisão, deve ter alguma coisa errada nessa informação. Sabe por que você faz isso? Porque você conhece o caráter daquela pessoa, você sabe os valores daquela pessoa, então aquela informação não está combinando com os valores, com o procedimento, com o caráter daquela pessoa. E se alguma profecia vier sobre a sua vida, sobre a minha vida, que não está alinhado com o caráter de Cristo, com os valores de Cristo, seja anátema, é fora. Ok? Terceiro, tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Com Cristo, com as Escrituras e com o propósito. Quando Neemias, você vai lembrar o livro de Neemias, ele é levantado, copeiro do rei, para restaurar os muros de Jerusalém. Ele começa a reconstruir os muros, e há um momento ali nas Escrituras, que os inimigos dos judeus querem fazer com que ele pare, com que ele desista, com que ele saia daquilo, e inclusive tentam de todas as formas, ameaçam ele fisicamente, fazem todo tipo de tentativas e não tem sucesso. Então de repente um tem uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos dizer assim, diz o Senhor, pare a obra e venha sacrificar, vamos fazer uma oferta a Deus naquele monte. E vieram, um profeta veio e diz, Neemias, assim diz o Senhor, pare a obra e vamos sacrificar juntos ao Senhor no monte tal. E ele diz, não, eu faço algo, não pararei de forma nenhuma. Muitas vezes o diabo vai levantar profetas para dizer, sai dessa igreja, para de servir aí, para de fazer o que você está fazendo, olha, não, acabou o seu tempo, olha, não é desse jeito. Ei, tenha discernimento. Tenha discernimento. O diabo só quer te parar, porque o que você está fazendo diferença. E muitas vezes a profecia tem que estar alinhada com o meu chamado. A profecia tem que estar alinhada, porque nem tudo que é obra de Deus é vontade de Deus para você. Ah, mas eu quero ser missionário. Você acha bonito, mas é um chamado missionário? Tem muita gente que nos seduz com propostas. Vem para cá, você vai ser um adorador. É hora de você ser um adorador? Quem sabe é aquela hora que você está lá na prateleira e Deus está te colocando na prateleira e alguém quer te usar, mas se Deus te quer na prateleira, o vaso na mão do oleiro, ele é formatado, mas depois que ele está formatado, ele é colocado numa prateleira, sabe para quê? Para curar, para secar, porque se ele for colocado direto no fogo, ele quebra. E às vezes a gente está lá na prateleira, escondido lá no fundo, e a gente não quer ficar na prateleira. A prateleira é um lugar ruim, a prateleira é um lugar esquecido. A gente não quer, a gente quer ir para o fogo, mas não é hora ainda.
Mas aí vem um profeta e diz: vamos para o fogo, vamos, sai desse lugar aí, sai dessa igreja, vamos lá você vai ter o cargo tal, lá você vai fazer isso, olha, você tem um potencial, vamos, e você diz: vamos para o fogo, é o que eu queria, e você vai para o fogo e quebra o vaso. Cuidado com os amigos profetas do diabo, que estão tirando do tempo de Deus. Então o que eu faço com a profecia? Primeiro eu julgo, sabendo se está alinhado com a palavra, se está alinhado com o caráter de Cristo, se está alinhado com o propósito de Deus. Segunda coisa que eu faço com uma profecia, quando eu a recebo, e ela passa por esses filtros, eu preciso recebê-la em fé. O que é receber em fé? Primeiro, guardar no coração. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda ela num lugar seguro. Toma para você, é minha. Você teve a convicção, é para você. Não importa o quão doida ela seja, não importa o quão maluca ela seja, não importa o quão impossível ela seja, porque poderoso é aquele que liberou a palavra de fazer ela cumprir na sua vida. Guarda no teu coração. Não comenta com muita gente, não fique espalhando aos 7 ventos, guarda no teu coração. Quando Deus liberou uma palavra a José, ainda um jovem na casa dele, ali ele liberou aquela palavra, José guardou no seu coração, mas num primeiro momento ele não foi inteligente, ele começou a falar para os pais, ele falou para os irmãos, e isso fez com que ele teve situações difíceis na vida dele, mas depois ele guardou no seu coração, e não importa se ele foi vendido escravo, se ele foi preso, não importa, a palavra se cumpriu. Vai se cumprir. Se Deus falou contigo, vai se cumprir. Mas é impossível, mas vai se cumprir. Mas a lei não deixa, mas vai se cumprir. Vai mudar a lei, não sei o que vai acontecer. Vai se cumprir. Guarda no teu coração. Segunda coisa que você deve fazer para receber em fé: visualizar. Ninguém alcança o que não vê. Assim que Ló se afastou de Abrão, Deus disse assim: agora, Abrão, levanta os teus olhos e vê, desde o norte ao sul, do leste ao oeste, tudo que os teus olhos enxergar, te darei por herança. Você tem que ver. Se Deus disse para você que Ele ia te colocar para pregar para multidões, você tem que se ver. Já olha, já imagina na sua mente uma multidão e você lá em cima pregando, mesmo que dê frio na barriga, mesmo que você se sinta incapaz. Se Deus falou, vai acontecer, mas você precisa visualizar. Se Ele disse que vai te dar os documentos dessa nação, você já tem que ver, você já tem que pegar ou tirar uma foto do Green Card, botar sua foto e botar no seu computador. Todo dia você liga e está lá você com o Green Card. Você tem que ver. Se Deus disse que vai te dar uma casa, você tem que começar a visualizar. Bota a foto da casa no computador, visualiza, vê. É assim que Deus faz. Olha, Abraão, vou te dar uma grande nação. Não consigo, Deus, só quero um filho. Vou te dar uma grande nação. Não consigo, Deus, só quero um filho. Para um pouquinho, olha para as estrelas do céu e veja, assim será a sua descendência. A palavra profética chega a nós, mas se a gente não conseguir ver, dificulta o cumprimento. Quando eu recebo uma profecia e ela passa pelo filtro, eu já começo a visualizar. Nós fomos ali em Portugal. É uma igreja pequena, está num hotel. Estava num lugar que Deus abriu as portas. Deixa eu falar isso para você. Estava num lugar que Deus abriu as portas e nós nem pagávamos aluguel lá. Era um negócio de carro que a pessoa tinha alugado por 1 ano, pago adiantado. E ele disse: pode fazer a igreja aqui. Está alugado, eu vou pagar, já está pago. E nós fizemos, e colocamos cadeiras, e nós investimos em som, foi um valor alto, e começou as reuniões lá. Na terceira reunião, na primeira santa ceia da igreja, a dona do prédio, ilegalmente, chegou lá no domingo, endemoniada. Tem até uma gravação dela, não vou passar aqui, mas ela dizendo: saiam daqui, saiam daqui. Esse território não é de vocês. Essa terra não é de vocês. Saiam daqui, endemoniada. Vocês não podem estar aqui. E foi uma confusão que deu até a polícia. No dia da Santa Ceia, primeira Santa Ceia da igreja. E o Lucas
que é o evangelista Lucas, que foi ungido agora domingo passado, me ligou desesperado e disse: pastor, foi a coisa mais terrível. Ela falava isso aqui não é o território de vocês, aqui não é o lugar de vocês, saiam daqui, vocês não podem estar aqui. E ela fez isso ilegalmente. Quando a polícia chegou, porque ela chamou a polícia, e quando chegou a polícia disse: ei senhora, a senhora não pode fazer isso, a senhora alugou isto, a senhora não tem mais a posse disso aqui, não é assim, a senhora pode ser presa. E ela saiu, e aí o Lucas disse: nós saímos dali e fomos fazer a ceia num parque, para não dar confusão. O rapaz que alugou lá ficou tão envergonhado que entregou para a igreja e disse: não, vocês querem voltar para lá? O Lucas disse: não. Eu falei: não voltem, não voltem. Quem chegou lá não foi a dona do prédio, quem chegou lá foi o principado daquele lugar. E ele não estava falando para um grupo de pessoas, ele estava falando para a igreja do Senhor, dizendo: essa terra é minha, essa terra não é de vocês, vocês não podem estar aqui. E a melhor coisa do mundo é quando a igreja encontra logo o principado da terra. Foi assim quando Jesus desceu em Gadara. Quando ele desceu, veio o endemoniado e disse: que tenho nós contigo, ó filho do Deus Altíssimo? Essa terra não é sua, porque o diabo luta por território. Eu disse: fique em paz, Deus vai abrir o lugar para nós. Guardamos o som, guardamos as cadeiras, estamos num hotel, no melhor lugar da cidade, e Deus está trazendo crescimento, e no tempo certo, nós vamos ficar nesse hotel até o final do ano. É um desafio. Até quem quiser depois fazer uma semente específica para Portugal, são 10 mil euros até o final do ano. Se você tem um propósito de fazer uma semente em euro, algo na Europa, faça isso. Mas olha só, Deus está trazendo crescimento a cada dia. Porque quando há gigante na terra, é porque é a terra. Os gigantes na terra mostram que é a terra. Então, visualiza. E eu estava ali pregando para aquelas pessoas, e eu estava já visualizando. E eu falei para a pastora Adriana: essa igreja vai ter mais de 500 pessoas, nós vamos chegar a 1000 pessoas aqui em Portugal. Vai ser uma igreja forte nesse lugar. Eu estava visualizando, porque se você não enxergar, você não alcança. E terceiro, já terminando, o que fazer com uma palavra profética? Primeiro, julgá-la. Segundo, receber em fé, visualizando e guardando no coração. Terceira, agir em direção a ela. Lembra quando Pedro disse: não pegamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. O que você vai fazer sobre a palavra que Deus liberou sobre a sua vida? O que você está fazendo sobre a palavra que Deus liberou sobre a sua vida? Sobre a tua palavra eu vou agir, sobre a tua palavra eu vou me movimentar, sobre a tua palavra eu vou em direção a ela. Diz assim o Senhor a Moisés: não precisa, porque clamas a mim, diga ao povo que marche, avance, e tu levanta a tua vara sobre as águas, no meio do mar, e se abrirá um caminho à vossa frente, e todo o povo passará ali, como se fosse terra seca. Você sabe o momento que isso aconteceu? Eles apertados pelo exército de Faraó e o Mar Vermelho. Moisés clama ao Senhor, e Deus libera uma palavra. Ele diz: agora, toda palavra tem que ter uma ação. Primeiro o povo, eles marchem, avancem. E você levanta a vara e abre um caminho. Se a palavra profética não vier proferida de uma ação posterior, ela vai morrer. Levantar o cajado sobre a palavra, marchar sobre a palavra, indo em direção à promessa, indo em direção àquilo que Deus nos deu. Vamos lá, começar uma igreja em Portugal. Não era a hora financeira, não era o momento natural, mas eu disse: amor, nós vamos, porque nós precisamos marchar sobre a palavra. E foi o tempo de Deus para a gente ir lá. Já comecei a visualizar. Não sei como é que vai ser lá em Orlando, mas Deus falou conosco no CAP em Orlando. Eu sinceramente não sei como é que vai ser. Nem estava olhando para aquele lado, mas já comecei a olhar, já comecei a ver. Se for do Senhor, vou julgar a palavra. Mas foi o profeta tal que falou. Tudo bem, mas eu vou julgar.
Se estiver de acordo, nós vamos começar no tempo de Deus, na hora de Deus, em Orlando. Eu quero que você fique em pé nesse momento.